Seja bem-vindo a mais um episódio. O DopaCast é uma iniciativa da Dopamina Growth Marketing. Aqui te proporcionamos insights através de um bate-papo super descontraído sobre o mundo digital, empreendedorismo, inovação e o futuro dos negócios. Tá no ar, vem com a gente! Fala galera, olha só, estamos aqui no 18º episódio do DopaCast. De novo estamos aqui para conversar com você sobre vendas, empreendedorismo, negócios, né? Tudo aquele papo que a gente gosta. Então, vamos aí para mais um episódio. Comigo aqui, como sempre, hein, meu companheiro aí de empreendedorismo, de jornada, Bora. Alex. Dá um salve pra galera. O que tu espera desse papo de hoje aqui? 18º, hein? Tá ficando cada vez melhor. Pô, muito satisfeitos. Temos um grande convidado aí para falar sobre negócio, sobre empresa, tudo assunto que a gente adora bater esse papo, né? E tô esperando, sem dúvidas, muitos insights, um papo de alto nível pra gente trocar essa ideia aí. Bora para mais um. E olha só, pedi um breve resumo pro nosso convidado aqui, né? Da carreira dele. E, pô, se eu falar tudo que esse cara faz, eu acho que a gente vai precisar de uns 2 episódios do podcast aqui, né? Olha só, vou falar um pouco aqui, né? Profissional com 25 anos de experiência nas áreas de gestão comercial e marketing, sempre em mercados altamente competitivos. Olha só que interessante, né? Possui formação acadêmica, administração e MBA em marketing, a formação do consultor é complementada por diversos cursos e treinamentos, dentro os quais se destacam curso de formação de consultores, de negociação e vendas, de licitações, de interpretação e implantação da norma NBR ISO 9001, marketing jurídico, avaliação de empresas para valuation. Cara, tem um monte de coisa legal aqui, inside sales. Olha, e aí posso entrar em outra aqui, professor, meu Deus, olha só. E para começar então, Flávio, se apresente para nós e, cara, quem de fato tu é? Bom, eu sou um rapaz latino-americano, mas meu nome é Flávio, né? Como dizendo aqui, para começar e tentar quebrar o gelo, né? Porque sempre o começo é mais complicado. Sou, de fato, um profissional que estou há bastante tempo no mercado, há mais de 10 anos trabalhando com consultoria, por escolha própria, por definição. Sou marido e pai também, que são coisas que acabam não estando no currículo, mas que são coisas importantes, né? Que é o que a gente mais quer. Quem tem filho sabe disso, a gente quer mais ser um bom exemplo para os filhos, para criar bons cidadãos, boas pessoas. E sou isso também, um cidadão, uma pessoa que pensa bastante, busca executar muito. Entrei no mercado de consultoria depois de ser gerente, depois de ser gestor, depois de ser cliente de consultor e disse, pô, esse negócio eu consigo fazer, consigo ajudar do meu jeito, da minha forma, e a gente tá 25 anos aí trabalhando na parte de administração. Tive várias experiências nesse mercado, né? Várias experiências legais, interessantes, algumas mais frutuosas, outras nem tanto, outras mais divertidas, outras nem tanto, né? Mas tem bastante história para contar, bastante conversa para falar. Como deve ver, tem vários cursos que a gente vai fazendo, né? Que estudar é uma das coisas que eu gosto de fazer e sei que preciso, né? Porque mais do que nunca, um consultor precisa entregar conhecimento para os seus clientes e esse conhecimento está nos cursos, está nos livros, está na leitura. Hoje tem várias formas também, os próprios podcasts acabam sendo um pouco de estudo também. E é isso, né? Hoje a gente dá aula mais nas pós-graduações, quando a gente é convidado, mas a minha dedicação profissional é 100% atuar com consultoria, atuando
nos negócios dos clientes, tentando ajudá-los a melhorar o negócio para que tenha um resultado melhor. Sim. E tem um foco específico, sei lá, vendas, marketing, como é que tá a tua atuação hoje? Isso é legal, Vini, para explicar. Eu acho que daqui a pouco dá para pegar a origem, né, Vini e Alex, para explicar como é que isso aconteceu. Eu me tornei consultor porque eu era gerente comercial de uma empresa. Estava num processo que eu queria sair, empreender. E pensei, gerente comercial, o que eu vou fazer? Vou ajudar os clientes a vender mais. Né? Que é o que a gente sabe que venda sempre vende, né? E todo mundo quer vender um pouco melhor. E me sentia preparado para isso, né? E aí, como qualquer bom empreendedor, a gente vai, né, à beira do precipício e pula, né? Não é, dá um salto em direção lá. Tudo planejado, bem pensado e tudo mais, mas a gente faz. Eu me lembro que quando eu comecei isso, eu me considerava um bom vendedor, né? E por ser até gestor, me comunicava bem, acho que até hoje me comunico bem. E fui. Você tem uma ideia que foi tão legal isso que eu demorei 45 dias para fazer minha primeira venda. Todo dia, sabe? Do nada, né? Porque aí você deixa de ser o empregado de alguém, deixa de ter uma marca por trás e é você mesmo, né? E aí fui começando justamente com a parte de vendas. Comecei a fazer eventos, comecei a trabalhar minhas relações, meus networkings, né? E comecei justamente a ajudar os clientes a vender mais. Só que no segundo cliente que eu comecei a atender, a gente começou a olhar o negócio e a gente viu que tinha umas questões societárias para resolver. E eu percebi ali no processo de análise que a gente fez, que se a gente aumentasse a venda do cliente, a gente quebrava ele. Que estava com algumas questões mal formadas, especialmente na questão financeira do negócio. E eu disse, se a gente fizer o que tem que fazer aqui, ao invés da gente ajudar, a gente quebra esse cliente. E aí tem que reinventar esse negócio, como diz hoje, nessa época, lá em 2012, não se falava esse termo, né, pivotar, né? A gente fez justamente isso, pivotou a ideia e amadureceu o processo da consultoria para implementar e colocar junto todo o processo de gestão. Sempre acabo eu puxando para a área do marketing, para a área comercial, por ter mais afinidade por ela e entender que é nesse caminho que a gente vai, mas eu fui entendendo ali que se eu não ajudasse na parte financeira, não ajudasse na parte dos processos, na parte das pessoas, a gente não teria um negócio funcionando bem, o negócio não se sustentaria. E aí uma coisa que quem me conhece sabe, né, vê lá que eu acabei abrindo uma consultoria e não colocando uma marca específica, mas colocando meu nome. Que não tenho uma família que seja de muitas posses, não sou tão bonito, não sou tão simpático, o que eu tinha era a minha credibilidade. E foi por isso que coloquei o Flávio Paim ali como marca da consultoria. Colocando isso, né, eu não tinha, não podia, e até hoje não posso, me dar o direito de errar. Não, se aquele cliente em especial quebrasse, eu ia junto, né? A gente morreria abraçado nesse processo. Era um cliente que não era um cliente tão grande naquela época, a gente acertou o negócio e ele, de fato, cresceu, continuou evoluindo, seguiu o caminho dele por bastante tempo. Depois a gente voltou a atender ele bastante tempo depois, quando ele passou por um processo de fusão, porque ele foi adquirido e tal, por um valor bem considerável. Isso me deixou, inclusive, muito satisfeito. Aí, resumindo a história, né, o que foi que aí a gente começou a atuar com a consultoria em 4 perspectivas principais, que são as 4 perspectivas do BSC, do Balanced Scorecard, né, que é lá Kaplan e Norton, né? Muito que bom. é justamente trazendo a ideia das pessoas, né, para ajudar as pessoas a fazerem o que precisam fazer, trabalhar a gestão delas, né, descrição até mesmo dos cargos, os processos internos, para a gente deixar bem claro o que precisa ser feito, para a gente ter mais produtividade, o cuidado com os clientes, que vai entrar planejamento comercial, né, o processo até de planejamento de marketing, planejamento mercadológico, né, como a gente aprende na faculdade, né, e a parte financeira que acaba sendo resultado em relação a isso, né, porque eu costumo falar isso para os nossos clientes, né, normalmente o cliente chega com a gente com uma dor. Essa dor aí ele vai dizer que está faltando dinheiro, e aí normalmente essa falta de dinheiro é um sintoma final de alguma coisa anterior. A gente foi entendendo isso, foi amadurecendo o negócio e se tornando um pouco mais amplo no processo para que poder ajudar de fato o cliente. E o negócio foi crescendo, foi se desenvolvendo, a gente foi atendendo outros estados, e aí estamos aí nesses mais de 10 anos de história e de batalhas. Né? Eu tava vendo aqui também, né? Você tem projetos desenvolvidos em 3 estados brasileiros, né? Que o cara sabe, consultoria é bem difícil serviço do cara conseguir escalar, assim, ainda mais em cima de uma marca própria, né? Flávio, as pessoas vão buscar o Flávio, assim, vão querer, né? Que ser atendido e tudo mais. Acho que seria bem bacana também tu
contar para nós como é que tu conseguiu também essa escala com consultoria, assim, né? Atender todos esses estados aí. Bom, isso foi acontecendo, né? Claro que tudo com isso com bastante esforço. A consultoria, ela é um processo que parece muito fácil para quem olha de fora, né? Ela é um processo que, se a gente for observar, ela não tem muitas barreiras de entrada. O cara que quiser ser consultor, ele consegue se colocar como consultor. Mas a questão da aceitação do cliente no mercado, ela é diferente, né? O cliente ele vai aceitando isso. Eu fui gestor, né? Fui gerente, então tinha alguns contatos, algumas conexões e fui me colocando no mercado e foi se colocando e fui conseguindo gerar com o cliente, porque nunca é o consultor que gera o resultado, né? Sim. É junto com o cliente, né? Sempre isso. A gente foi tendo resultados interessantes. A gente foi tendo resultados cada vez melhores e o processo de prospecção muito forte. Trabalhando, identificando o cliente, indo falar com ele, falar sobre o que acontecia. E já em 2000 os primeiros clientes que a gente começou a trabalhar foi aqui em Passo Fundo, depois em Sarandi, e aí em pouco tempo a gente acabou atendendo um cliente em Santa Catarina, ali na cidade de Lages, depois para Francisco Beltrão, lá na região do Paraná, e fomos atendendo. E a gente foi indo, trabalhando aqui e ali, né, com um negócio pequeno, né? Minha esposa trabalhava ainda na RBS naquela época, não trabalhava comigo, e daqui a pouco o negócio começou a ter um pouco mais de escala. A gente sempre fez os treinamentos que deram visibilidade também para o negócio. Eu escrevi muito, né? A gente tem mais de 50 artigos escritos que repercutiram muito em diversos locais, né? Em associações nacionais, como a Abravidro, como a Federação Mundial de Segurança, no administradores.com. Então, esses artigos foram sendo reconhecidos e a gente foi conseguindo tornar um nome interessante. E foi buscado um bom posicionamento no Google também, especialmente quando numa vertical que a gente tem que atender escritório de advocacia. Isso ajudou bastante. E fomos fazendo parcerias, né? Falando com uma pessoa que podia indicar, mostrando o que podia fazer. E foi espalhando, né? No final de 2014, início de 2015, a gente fechou um primeiro negócio em São Paulo. Isso nos deu uma boa possibilidade de crescimento, né? Porque, sim, a gente está aqui em Passo Fundo, né? Uma cidade que, querendo ou não, né? Por mais que a gente ache que é o centro do mundo, Passo Fundo não é, né? E eu fui contratado por gaúchos, né? Que queriam, né, alguém daqui para trabalhar para eles lá, que são inclusive daqui de Passo Fundo, o escritório que nos contratou. A gente foi lá e começou isso nos deu, né? Em 2015, a gente começou um trabalho lá em São Paulo. Isso ajudou bastante, né? Porque o pessoal começou a ver, pô, se o cara consegue atender em São Paulo, talvez consiga nos atender aqui também, né? E aí isso foi gerando mais negócios, depois mais negócio em Santa Catarina, negócio em Porto Alegre, e foi espalhando. E foi aquela coisa mesmo, e o negócio, como se fala, né? Member get member, né? Foi justamente o cliente indicando para o outro. Isso é uma coisa que até me questionam. Tá, mas tu consegue nos ajudar a fazer planejamento de marketing e tal, e por que tu não comunica mais? Justamente porque, né, a gente tem uma consultoria que ela busca ser personalizada, e aí a gente busca regular a escala. Então, hoje, acho que de 80% dos clientes que eu atendo são indicados. São clientes que são Legal. indicados por outros clientes, que o cara diz, não, fala com o Flávio lá que ele vai te ajudar a resolver essa situação, esse problema. E a gente acaba entrando nesses processos. E a gente vai conversando, vai mostrando para o cliente que tem conhecimento, né? Porque, de fato, o cliente, olhando o empresário hoje, ele pensa assim, pô, quem é que pode me ajudar? Aí tem muita gente que se coloca no mercado de consultoria, mas nunca trabalhou do outro lado, né? Eu digo sempre que uma vantagem que eu tenho como consultor é de ter trabalhado do lado do cliente, né? Tipo, do lado de cá do balcão, e agora estou do lado de lá do balcão. E aí a gente tem essa percepção diferente. Não tem só a teoria, tem um pouco da prática e também um pouco não, mas uma boa prática nisso. E daí agora, com os 10 anos de consultoria, também já ajuda o fato de ter outros clientes, outros projetos, o cliente saber, olha, eu já fiz uma coisa parecida no lugar tal, porque nenhum negócio é igual, né? Sim, Mesmo sim, que sejam sem dúvidas. dois mercados ali, um na frente do outro, já é diferente um do outro. Né? Essa questão de viver o outro lado do balcão é fundamental, né? Tu ter essa expertise, esse know-how na prática. E é um pouco do que a gente teve no início também. A gente foi cliente de agências, começamos a analisar que, enfim, tinha espaço, poderia ser criado algo diferente e aí facilitou, né? Mas a consultoria hoje do Flávio Paim, você antes citou que tem um nicho específico, que é uma das verticais, né? Que é um dos clientes ideais. Conta um pouquinho mais para nós.
que outros tipos de segmento ou empresas são o teu cliente ideal? Aonde que você consegue performar mais a nível de empresas, assim? Hoje... Desculpa só complementar a pergunta do Alex. O Flávio, ele tem um treinamento, um curso de vendas consultivas, né? Então, acho que essa pergunta do Alex, de forma técnica, seria assim: qual que é teu ICP? Aí vamos eu como consultor, o consultor ele se assemelha muito a um médico, assim, em termos de, né, claro que as relações são diferentes, né? O médico vai atender as pessoas e o consultor vai atender a pessoa jurídica. E aí uma coisa que a gente foi compreendendo ao longo do tempo é que as pessoas, é meio óbvio, né? Isso depois meio que é aquela coisa, né? Que o cara vai, né? Aquele descoberta, assim, mas não é uma grande descoberta. Mas as pessoas têm uma anatomia, né? Não importa se o cara é alto, baixo, negro, branco e tudo mais, ele tem uma anatomia. O coração fica meio no mesmo lugar, os pulmões ali também. E a empresa é a mesma coisa. Tu tem a empresa, ela vai ter financeiro, ela vai ter vendas, ela vai ter processos e tal, tudo isso no mesmo com uma anatomia. E aí, ao longo do tempo, esse processo do perfil do cliente ideal, ele foi se ampliando. Nós começamos, sim, a consultoria com o perfil do cliente ideal atender advogados. Era uma vertical muito forte, ainda é uma vertical importante para o nosso negócio, mas à medida que o tempo foi passando, eu disse, não posso atender um nicho apenas, porque por conta de ficar daqui a pouco bitolado nisso, e até porque aí fazendo um pouquinho de teoria aqui, né, tem um termo na psicologia que chama o martelo de Maslow. O martelo de Maslow diz que se você tem na mão um martelo, tudo que tu tem na frente é prego. Então, e aí tu sai martelando. Isso nas profissões também acontece, né? Se tu vai num cirurgião, o martelo dele é cirurgia. Então ele vai te olhar, não, tem que fazer uma cirurgia. Tu vai no eletricista, ele vai dizer que o teu negócio é projeto elétrico, né? E eu, como consultor, eu disse, não posso entrar num projeto... Tipo, eu tenho que, daqui a pouco, ter uma amplitude maior de pensamento para poder ajudar meu cliente de um jeito melhor. E justamente por isso que a gente personalizou o serviço e adaptando o serviço à necessidade do cliente. Isso foi passando, né, e foi permitindo que a gente conseguisse trabalhar com clientes mais complexos, que tenham um tamanho maior, uma necessidade um pouco mais exigente. Então, hoje, inclusive, entra alguns processos que a gente está sendo convidado para trabalhar em perícia judicial. Inclusive, tem algumas de alta complexidade, que envolvem sigilo e tudo mais, porque justamente por essa capacidade de entender. Porque mais que o perfil do cliente ideal, o perfil do consultor ideal ele tem que ser um perfil que ele possa observar muito bem o que está acontecendo no negócio e conseguir adaptar a técnica, a estratégia. Que nem um engenheiro, né? O engenheiro não pode ser um engenheiro do mal, eu só faço casa. Não, esse engenheiro ele tem que saber fazer casa, mas tem que saber fazer prédio e o prédio tem que ser em múltiplos solos, né? Ele tem que saber fazer num banhado, tem que saber fazer na areia. E foi isso que eu fui buscando fazer, estudar melhor, buscar de outras fontes também, né? Que uma coisa assim que hoje a gente tem buscado estudar muita coisa que tem fora. Tipo, tem umas consultorias que a gente vai olhar lá, que especialmente as europeias, umas inglesas, umas da Suécia, lá buscando entender o que os caras estão publicando lá. Vai lá, Google Tradutor, para entender o que os caras estão dizendo na Suécia lá, para justamente poder aplicar. Porque uma coisa que foi acontecendo, e eu vejo que isso não chega a ser uma tendência de mercado, mas uma característica, é que a especialidade absurda ela não é também tão boa para algumas coisas, né? O cara ser só especialista nisso, porque às vezes o cliente justamente precisa de alguém que tenha um pensamento aberto. Porque se for olhar o empresário, ele é um cara que tem que ter o pensamento aberto. Não importa o negócio que o cara tenha, se ele pensar só no segmento dele, ele não cria inovação para o negócio dele. Ele não cria coisas novas, ele não vai pensar no processo, ele vai pensar e vai continuar fazendo a mesma coisa há anos, né? E se for olhar hoje um empresário aí que tem 20 funcionários já, ou menos até, o cara tem que entender de muita coisa. Ele tem que entender de contabilidade, ele vai ter que entender do financeiro, como é que concilia no banco, ele vai ter que entender um pouquinho de marketing digital para poder falar com a agência, ou do marketing geral, ele tem que entender de legislação trabalhista e fiscal, até para não fazer nada de errado. O empresário é a equipe dele, né? Ele vai ter que tem múltiplas disciplinas hoje dentro de um negócio, né? Por isso que a gente foi entendendo isso e foi estudando. Claro, você perito em tudo, obviamente que não, mas em muitas coisas a gente busca de fato poder aproximar, até mesmo para poder fazer as perguntas certas. É uma coisa que a gente diz para os clientes, né? Isso geralmente eu falo quando é parte financeira, né?
parte financeira em especial, o mínimo que o dono do negócio tem que saber é fazer as perguntas certas. Até para poder chegar no gerente do banco e dizer, olha, como é que tu chegou nessa taxa aqui? Como é que não chegou? O que tá envolvido nessa história? E aí, bom, aí a gente vai seguindo a conversa. Às vezes eu me empolgo aqui, começo a falar. E Não, super tranquilo. Não, eu fiquei esperando, né? Quem que é o cliente ideal? O ideal... Advogados, é o cliente indústrias... É o cliente que paga. Se vocês forem olhar no nosso site, tem porque... O que acontece? Nós atendemos hoje supermercados, que entram no mercado do varejo, que é gestão. A gente atende indústria, atende empresas que são de tecnologia, atende empresas de segurança, porque isso tudo está vinculado com a gestão, Alex. É aí que é como vocês na agência, né? Você não vai lá dizer, eu não vou atender esse cliente aqui, porque eu vou atender agora só advogado. Eu vou atender só advogado e não. Porque é legal atender um segmento? Mas agora tu atende só aquele segmento, daqui a pouco chega uma hora que tu não tem mais criatividade, né? E a gente vai vendo que a gente consegue beber de múltiplas fontes, né? Daqui a pouco o cara pode olhar um jogo de tênis e entender, eu posso pegar. Sim. E isso pode ser uma referência para alguma coisa do dia a dia do negócio. Sim. Eu passei ainda até 2019, até a pandemia, eu estava viajando muito de avião. E aí tem uma das analogias que a gente mais pega com os clientes foi justamente uma analogia olhando o que aconteceu no avião. Dá pra gente usar isso aqui nos negócios para explicar de um jeito mais fácil. Que essa é uma característica que eu consigo identificar em mim, que é conseguir me fazer entender. Que isso aqui, porque nem professor foi uma coisa que eu não quis ser professor. Isso vai... hoje é dia... agora começo de agosto, né? Mas no dia 8 de agosto vai fazer 5 anos o convite para professor. O dono de uma faculdade viu uma palestra minha, um curso meu, e disse, não, cara, não quero que dê aula lá. Cara, mas eu não tenho curso de metodologia, ensino superior, não tenho interesse e tal. Não, vamos lá e tudo mais e tal. Vem. E eu disse, tá, vamos lá, vamos experimentar o negócio. Justamente porque tem essa capacidade de conseguir explicar bem as coisas e conseguir me adaptar às diferentes situações. Sim. E o perfil do cliente ideal, ele acaba sendo um pouco muito mais amplo, ele é muito mais voltado nesse caso. A gente orienta o negócio para o cliente, mas consegue fazer com que a gente tenha um link entre os serviços que a gente faz para que o cliente precisa lá. Sim. Tem uma frase que diz cliente, a gente não diz não, a gente diz o preço, né? Diz quanto, né? Gostei dessa aí. Começar a usar também. E até por experiência agora da dopamina. A gente deve estar com 6 meses atuando com planejamento de BSC também, que é uma das metodologias que você também aplica. E, cara, mudou o nosso game, né? Ela cabe para qualquer tipo de empresa para melhorar todos os seus indicadores de uma forma com uma visão ampla sobre todos os números, toda a visão. Então, sem dúvidas, cabe para todo mundo. Mas trazendo também para nós, um dos motivos de que hoje a dopamina está muito nichada, né, focada em segmentos de expansão, franqueadoras, foi um dos pontos do próprio nível de consciência dos empreendedores sobre o marketing, sobre growth, sobre vendas. E agora te pergunto, como que você está enxergando assim, por ter vários clientes, seja em Passo Fundo, seja em outros estados, esse nível de consciência do digital? Como que tá a tua análise em relação a isso? Eu acho que ele tem muita informação boa sobre isso, sabe? Eu tava ali, ele tava respondendo antes, cara, porque tu começou lá atrás, 2012, nem se falava em redes sociais, digital. Muito pouco. Acho que tu pegou a entrada e agora tu pegou ali a questão de pandemia, tem o momento atual. Cara, fale tudo que você tem sobre isso pra nós. Até pra gente não se sentir solitário, né? Sim, gurizada. Eu trabalhei no marketing da universidade há 20 anos, em 2003. Então era uma outra época, né? Totalmente diferente. Tipo, os primórdios dos primórdios de TV, digital. Rádio, flyer. Isso. E a primeira inovação que a gente fez, muito forte, foi SMS. Isso, estamos falando... Isso a gente conhece, porque eu conheci o Cássio da Human, que hoje é Zenvia. Ele, tipo, o cara fazia um negócio ali que era ali. Cara, isso lá estamos falando 20 anos atrás. A gente foi vendo muita coisa acontecer no marketing, né? Muita coisa acontecendo nisso. Tem muita gente olhando, né, o marketing digital como a salvação da lavoura, e também tem casos aí que a gente vê, de fato, falta de maturidade para entender o caminho disso. Achar que rede social é
Que o marketing digital é simplesmente publicar no Facebook, no Twitter, agora tem o Threads, né? Esse troço aí. E aí o TikTok, né? Fazer dancinha no TikTok. E não entendendo a quantidade de coisas que tem envolvidas atrás. E aí também eu entendo, tem algumas opiniões, algumas certezas que o marketing ele tem que ser muito focado, sim, para os objetivos que a empresa tem. Eles falaram antes, o Alex falou antes sobre a questão da definição estratégica, né? E estratégia, a gente sempre fala para os clientes, estratégia é uma escolha. É uma escolha do que tu vai fazer ou não vai fazer. Então, como eu disse, vocês no caso ali, tu escolheu. Na minha estratégia, eu escolho daqui a pouco atender um segmento de cliente específico. E eu tenho que entender, comecei a atender esse cliente específico, eu tenho que entender o que vai funcionar para ele. Porque, por exemplo, eu vou atender um cliente, falando de hoje, 2023, se eu vou atender um cliente lá que tem uma média de idade de 60 anos, talvez não funcione tão bem um tipo de comunicação via digital. Eu tenho que, daqui a pouco, ter um rádio, ter uma publicação em outdoor, tá lá no jogo, lá com uma plaquinha. E é isso que eu falo, né, até para os nossos clientes, é que o marketing ele é muito amplo. E assim como formação em marketing, como também me considero um pouco marqueteiro, o marketing está em tudo. Assim como o financeiro, né? O financeiro intermedia todos os negócios, né? O mercado financeiro está envolvido em tudo, o marketing da mesma forma. Só que aí tem que pensar para que você está querendo fazer a comunicação, né? Para que cliente? Por exemplo, se eu vou fazer... e aí, claro que aí vai depender da mensagem que eu vou fazer. Tem coisas que vão funcionar melhor, tem coisas que vão funcionar um pouco pior. Claro que hoje a gente atuando, né, e sendo adeptos às redes sociais, a gente considera que todo mundo usa rede social, mas tem gente que não usa. Por exemplo, o meu cliente típico, aí, voltando a isso, né, porque eu construo uma persona da pessoa. Que o meu cliente típico é um cliente que tem a partir de 35 anos até 50. Eu começo a entender quais são os hábitos de consumo desse cliente. E aí a gente eu vejo, por exemplo, no segmento do agro, né? Tem muita coisa que funciona no digital, mas tem muita coisa que funciona no físico. Tem muita coisa que tem muito ainda presencial funcionando, emplacamento da lavoura que vai funcionar, e aí tem muita coisa que... ou acaba que o marketing ele vai virando cada vez mais amplo. Né? Talvez o que a gente passe hoje seja como se passou lá quando se inventou a TV. Né? Tipo, antes os caras só tinham jornal e panfleto e plaquinha. Aí agora começa a ter. E aí quando começa nisso, não, vai ter a TV agora. Então agora todo mundo vai fazer TV. E agora tá nisso. Todo mundo faz digital, mas também as outras ferramentas acabam sendo importantes para muitos segmentos. É por isso que eu acho que a resposta não é tão simples de dar, até, mas ela é muito mais complexa porque ela vai depender da característica daquele cliente, né? Vamos pensar no mercado que é de muito consumo ou de intensidade de comunicação, que é o supermercado. No supermercado, tu vai trabalhar rede social? Sim. Né? Mas tu tem que trabalhar ativação digital no ponto de venda. Ter TV lá, ter display, ter alguma coisa que chame a atenção dele dentro do ponto de venda. Atrair o cliente para dentro da loja. Mexer com as cores da loja. E aí, no final das contas, aí chegando num resumo da história, assim, aí, pensando aqui nas experiências que a gente vai tendo, o nosso maior desafio não são as ferramentas, mas são as pessoas. Delas entenderem assim, cara, a gente pode fazer, pode arriscar, daqui a pouco vamos fazer às vezes vai funcionar um banner, né? Dependendo do cliente, e às vezes tem que fazer um investimento maior, e às vezes as pessoas se convencem, não se convencem, e eu vejo que no final das contas, todos nós estamos no mercado de pessoas. E aí a gente tem que colocar as ferramentas, estratégias para tentar convencer as pessoas a fazer o que a gente entende que é importante. Por exemplo, um podcast, né? A gente sabe que vai ter gente que adora um podcast. Mas tem gente que nem fale desse negócio, nem fale desse bicho aí que eu não quero saber. E aí vai. Eu tenho clientes e tenho amigos até hoje que não tem rede social. Daí conheço gente que tem rede social e que nunca publica e só olha a vida de todo mundo. E por aí vai, né? Que é o engraçado do mundo justamente é esse, né? Eu brinco com todo mundo que a gente fala que o melhor do mundo são as pessoas e o pior do mundo são as pessoas. E por isso que acaba sendo tão desafiador. Até porque tem uma coisa que eu
brigo muito, batalho muito com os meus clientes para que a gente construa diferenciais. Diferenciais para o cliente, né? Se diferenciar de fato. Porque o mundo está cada vez mais igual. Depois da mensagem aqui no comércio de Passo Fundo e olha as lojas aqui e vai no comércio de Marau, as lojas são iguais. É uma epidemia dos iguais, né? Um copiando o outro, um faz a mesma coisa. E aí, o bom estrategista, seja estrategista financeiro, de gestão, de marketing, ele tem que saber como é que ele vai diferenciar o negócio dele de alguma maneira que dê resultado. Sim. Porque também não adianta também, vou fazer a diferença por fazer a diferença. Agora vou trocar meu logo de azul para vermelho porque vai ficar diferente. Sim. Tem que ver se vai fazer diferença. Mas nesse ponto aí, Flávio, até é interessante, porque geralmente quando a gente está conversando com algum empreendedor, algum empresário, sobre diferenciais, benefícios, as pessoas sempre confundem essas duas coisas, né? E aí tu fala lá, qual que é o diferencial do teu negócio? O atendimento é bom. Por mais que hoje possa até ser um diferencial, mas é o básico, né? A gente tem que considerar um benefício. Né? O que tu vê hoje, cara, que realmente é um diferencial de uma empresa nessa era que a gente tá vivendo? Assim, cara, isso aqui realmente é único desse negócio. Vamos lá. Bom, começando a falar sobre atendimento, né? Uma coisa que quem me conhece já me ouviu falar isso algumas vezes. Todo mundo diz que atende bem. Eu não conheço uma empresa que diga que atende mal. Todo mundo diz que atende bem. Em qualquer lugar que tu vai dizer isso, né? Meu diferencial é atendimento. Os caras atendem mal pra caralho, mas meu diferencial é atendimento. E a diferença, eu vejo que olhando assim, tentando resumir, né? Porque isso também é um negócio que daria uma tese aqui, a gente ficaria horas falando disso. Concordo. Mas, olhando assim, eu tenho dito, especialmente nas jornadas que a gente tem ou com treinamento, ou com clientes, é que hoje, cada vez mais, o cliente compra como a gente vende do que a gente vende. Porque hoje, qualquer coisa que existe no mercado, a gente pode comprar de quem a gente quiser. Da internet, por exemplo, ou eu posso comprar de quem eu quiser. Se eu quiser comprar pão de Uruguaiana, eu posso comprar pão de Uruguaiana. A escolha é minha, né? Mas o que faz eu comprar o pão do A ou do B? É como ele vende. Daí, como ele vende vai envolver várias situações. Vai envolver também o atendimento, obviamente, né? Que não estou dizendo aqui que todo mundo que atende bem que eu tenho que atender mal. Atender bem é uma obrigação de todo mundo. Como eu melhoro a experiência dele, que é o que a gente tanto vem falando, né? Que a gente está vivendo agora, nessa década de 2022 para frente, quando a gente termina com essa história de pandemia, a experiência. As pessoas hoje têm um poder muito grande de escolha, né? Elas não... Hoje o cara compra o que ele quer e não só o que ele precisa. O cara precisa de gasolina. Beleza, gasolina é uma commodity, né? É preço. Mas tu escolhe o posto que tu quer. Por inúmeras razões, né? Porque é perto de ti, porque tu gosta da marca. Então, aí que entra... para mim, o grande desafio é justamente melhorar como a gente vende. E parece fácil, mas não é, porque vai envolver... Dependendo do que eu faço, vai envolver meu processo de distribuição. Como é que eu faço para que meu produto chegue no cliente lá com a caixinha inteira? Né? Eu vou embalo aqui para ele chega legal. Como é que eu faço com que ele chegue... Isso tem a escala também, que tem que ter volume, né? Tem gente que consegue fazer de um jeito bem muito impressionante, né? Tu vai num site da Amazon ali, tu coloca ali e diz, não, se comprar em tantas horas, chega amanhã. Aí tu pensa, como é que os caras fazem isso? Aí tu vai comprar, às vezes, aqui em Passo Fundo, vai demorar 5, 6 dias para te conseguir pegar. E aí entra muito isso, o desafio logístico, do processo interno, de como melhorar o negócio. E eu trago um negócio que eu falava da aviação, né? A aviação explica muita coisa, né? Eu uso várias analogias dela, porque comecei não sei pilotar avião, né? E entendo muito menos de quem pilota e tem um avião, não tem um avião. Mas eu costumo dizer para meus clientes algumas coisas importantes, que o negócio é que nem um avião. Ele tem algumas coisas que são bem parecidas. A gente tem o motor do avião, esses são os clientes que a gente tem. Então, esse é um motor, que quanto mais cliente a gente tiver, mais o nosso motor gira, a gente vai. O combustível é o nosso dinheiro. Se a gente tiver mais reserva, mais longe, sem precisar pousar. A gente tem rotinas de voo, que são todos os processos internos que a gente tem, e tem uma tripulação que nem um avião tem. E tem um piloto, tem um comandante ali que vai determinar o caminho e vai conduzir ali. E assim como um avião, uma empresa precisa ter um plano de voo. A gente precisa saber para onde é que a gente vai. E aí entra em tudo isso, né? Porque aí foi olhando lá, estratégia empresarial pura, qualquer ineficiência eu pago em margem. E
qualquer eficiência eu vou ganhar na margem, não no preço, né? Porque senão o preço acaba, querendo ou não, por mais que a gente quem determina é o mercado, a gente tenta se ajustar, vai ali, a gente forma preço, mas se eu formar um preço que o preço seja superior, tipo, seja 40%, 50% superior ao meu concorrente, eu vou ter que gastar muito latim, muito argumento para conseguir convencer que o meu produto é muito melhor que o da concorrência. E aí o que eu falo assim, em relação até nessa questão de melhorar o processo, melhorar a eficiência, porque é na eficiência que a gente encanta. Porque não é só na promessa, né? Eu posso fazer o melhor discurso do mundo. Vocês têm uma agência, né? Então, tu vai lá e tu vai construir um discurso espetacular, uma promessa espetacular, produto que o cliente tem lá, tu vai dizer, não, esse aqui é o melhor produto do mundo, é a melhor coisa do mundo, você consegue fazer isso. Mas agora, se na hora que o cliente for experimentar isso, ele se decepcionar, cara, não adianta, eu posso ter a melhor propaganda do mundo. Eu vou vender um carro lá, o carro é espetacular, tudo mais, esse carro tem uma potência absurda, na hora que o cara acelerar, não anda. E quando se fala de serviço, o desafio é muito maior, porque ele não tá ali um produto na prateleira que tu pega, né? Então, aí começa desde a expectativa que tu gera na hora da venda até a entrega, né? É muito interessante essa questão também da aviação, eu sou muito fã também. Acho que é um negócio muito bem desenvolvido, sou fã também lá do Lito, do Aviões e Músicas, acho que é um canal incrível no YouTube ali. Acho que tem duas coisas que eu gosto muito lá, tipo, a questão do cockpit do avião também ali. Toda empresa tem que ter o cockpit ali pra ver onde é que... Indicador, e tem aquele outro processo que eu também acho incrível, que também serve pra usar em empresas, que é o ETOPS lá, né? Quando um avião vai fazer um voo em cima do oceano, que eles planejam, pô, se der algum BO, assim, qual que é o aeroporto de improviso mais perto, quanto de combustível e tal. É um planejamento gigantesco. E quando cai um avião, para toda a empresa, que pode ser quando a gente perde um cliente, né? E vamos entender por que esse avião caiu para não ter um próximo desastre. Tem né? um livro chamado Outliers, Fora de Série. Tem um capítulo inteiro dedicado a quedas de avião. Eu li esse livro, esse capítulo, quando tava voando. Minha mulher ficou louca comigo no skate. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Se cair ou não cair, não vai ser porque eu tô lendo o livro ou não. E isso me abriu muita coisa, assim, porque uma das coisas que os caras explicam nesse livro, em especial, é que um avião nunca cai por um motivo só. Ele sempre envolve 5, 6, 7 motivos envolvendo ali. E isso tem uma coisa bem interessante pra gente falar, né? Mas vocês me façam voltar depois se eu viajar demais. Não, mas... uma coisa que é importante, assim, que sempre tem vários motivos, né? Normalmente tá lá tempo, saiu atrasado, às vezes uma falha mecânica, mas nunca é apenas um motivo. E sempre, o que está envolvendo a queda de um avião é a falha de comunicação. Um livro que a gente utiliza até para entender melhor, a questão da aviação e como é que a coisa acontece, foi o Outliers, que é um livro chamado aqui no Brasil de Fora de Série. Ele tem um capítulo exclusivo para falar sobre a quedas de avião, né? E é uma coisa que a gente acaba usando isso para... quando eles falam, né, explicam lá que um avião nunca cai por um motivo apenas. E sempre, né, tem vários motivos, né, tempo, combustível, falha mecânica, mas sempre o que está presente é a falha de comunicação. E aí uma das coisas que a gente acaba pegando como exemplo, né, e a gente lembra que uma coisa que impactou muito na região aqui foi a questão do avião da Chapecoense, que lá em 2016 acabou caindo. A gente acaba pensando, o avião caiu porque faltou combustível. Mas, na verdade, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, faltou combustível sim, mas faltou ele se comunicar de forma adequada com o aeroporto e o aeroporto daria prioridade para ele. E a mesma coisa acontece com as empresas. A empresa nunca quebra, né, por um motivo apenas. Ela sempre tem vários motivos acontecendo. Ela vai dando sinais, né? Tem até um artigo nosso que é sinais de alerta no negócio. Tem vários indicadores, né? A gente, quando fala indicador, até o Vini falou antes, né, sobre o painel, né, do avião, sim. Ele tem vários indicadores. A empresa é a mesma coisa. A gente nunca cai por um motivo só. A falha de comunicação está sempre presente. E a falta de olhar para o indicador também. O avião vai te avisando lá se ele tem combustível, se está faltando combustível, ele vai ter uma tendência, né? Vai faltar combustível, a tendência é que você caia ou tenha que descer ali o mais rápido possível. E os indicadores são isso. Tem indicador de posição e tem indicador de tendência, que vai me dizendo o que vai acontecer logo na frente. E aí... normalmente, o que está envolvendo um problema interno num cliente, numa empresa, está envolvendo problemas de comunicação no processo todo, né? Sim. E esse ponto é muito interessante, a gente estava comentando,
Quem gosta também desse assunto, né? Tem os relatórios finais que saem lá da ANAC, lá dos acidentes de voo e tal. Tem tudo aí no YouTube, no canal do Aviões e Músicas. Tem um relatório final do diagnóstico do acidente da Chapecoense. Tem esse último que eu comentei que eu vi ali da Marília Mendonça. E realmente, cara, sempre tem a comunicação envolvida aí. E é muito bacana também todo o estudo que eles fazem, né? A vida do piloto, quanto tempo de voo, o que ele tinha feito na última semana, a questão particular, se ele tinha ido para um churrasco, cara, assim, eles fazem um estudo bizarro, assim, de tudo que acontece antes de acontecer o Tem um filme acidente. bem né? legal sobre isso, que é aquele... o cara, o Hudson. Né? Herói do Rio Isso, Hudson. isso aí. Muito legal. E qual que é a caixa preta da empresa? A caixa, assim, a caixa preta sempre a gente olha quando o avião caiu, né? Então, o ideal é não ter que olhar a caixa preta, né? Mas a empresa sempre brincadeira. deixa um histórico, né? Sim. E aí a gente fala assim, uma coisa que... Até me lembro que há alguns dias a gente retomou um contato com um cliente que disse, não, agora eu toco sozinho. E aí uma das coisas que eu sempre recomendo é o acompanhamento continuado dos indicadores, né? A gente cria alguns métodos, algumas rotinas para que isso aconteça, né? Olhar o indicador, né? Porque, tá no sistema, tá, mas se tu não olhar, não adianta, né? Tem que estar com isso funcionando. E aí esse cliente, ele parou de olhar. Tava tudo bem, tinha dinheiro no caixa, não olha. É aquela coisa, tá tudo certo, tem dinheiro, vamos lá, vamos pagando as contas. Aí o que acontece? Chega uma hora que o dinheiro acaba. E o dinheiro, na verdade, o caixa, ele é o último a dar a resposta. Ele é o último a encher, né, no negócio. Sobrar dinheiro é a última coisa que acontece no negócio. Quem é empresário sabe bem disso, né? A gente passa boa parte do tempo consolidando o negócio, pagando as contas, né? Troquei isso, até tem os horizontes do crescimento lá da McKinsey que explica isso, né? O primeiro horizonte de um negócio é justamente o negócio consolidar o negócio para que ele pague as contas. Por isso que o resultado no caixa é o último a acontecer. E também é o último a aparecer. Tipo, tu engordou o caixa, tem caixa sobrando, tem fluxo, tem capital de giro, e você não vai olhando outros indicadores, outras questões, o negócio, daí tu vai se assustar. Eu digo, até esse cliente a gente falou para ele, olha, quando tá tudo bem, parece que não faz sentido olhar indicador. Mas quando a gente tá mal, a gente vê o quanto fez falta não olhar o indicador. O indicador vai garantir que eu tenha resultado? Não, mas vai te ajudar a ter providência. É que nem a gente sair daqui para Porto Alegre. Eu tenho que olhar meu combustível ali, saber quanto que eu vou ter. Pô, eu vou ali, não vou correr risco. Eu acho que eu vou esperar que tenha um posto lá. Daí não dá para a gente trabalhar nesse risco. E aí o processo de gestão justamente é para que a gente possa conduzir um negócio com a maior tranquilidade possível. E aí o negócio nunca quebra sem dar alertas. Sim. O problema de comunicação que a gente estava falando, eles é um problema muito sério. Aí tem um problema de comunicação com os diferentes entes que envolvem o negócio, né? Tem o problema de comunicação com o cliente, que daqui a pouco se resolve com marketing, com comunicação adequada com o cliente. Tem o problema daqui a pouco de comunicação do cliente para cá, que às vezes o cliente o Reclame Aqui é um problema, está muito claro que muitos problemas que a gente olha no Reclame Aqui são problemas de comunicação. O cliente não teve a comunicação adequada, um canal adequado, ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar, ele vai xingar, porque teve uma expectativa decepcionada. E a comunicação interna dificulta o processo. Dificultando o processo, daqui a pouco começa a ter vários indicadores que vão começar a dar resposta. O indicador de satisfação do cliente, daqui a pouco o indicador de entrada de clientes na tua loja, indicador de entrada do cliente no teu site. O negócio, ele nunca morre sem dar aviso. Como eu falava mais cedo, uma empresa é como uma pessoa. Quando a gente fica doente, né, não quero aqui que ninguém fique doente, nem quem está nos assistindo, mas a gente fica doente, a gente vai tendo sintomas. A gente não fica doente assim, né? Mesmo o cara teve um infarto fulminante. Se for olhar antes, o cara daqui a pouco estava se sentindo cansado, tinha uma dor de cabeça, alguma coisa ele tinha, né? Não sou especialista nisso, mas alguma coisa ele tinha. E a empresa é a mesma coisa. Você nunca quebra, quebrou do nada. Daqui a pouco quebrou por alguma coisa. E a má gestão está envolvendo lá justamente o cara não olhar indicador e não olhar um problema, porque daí o cara dirige às cegas, né? Sim. Pegando esse gancho aqui, Flávio, te fazer uma pergunta relacionada a isso mesmo. E como que tu vê hoje essa relação do empreendedor com dados e indicadores? Como é que tá isso na tua percepção no dia a dia? Eu acho que, pela minha experiência, mesmo a gente vê isso que falta maturidade. De modo geral, assim, falta maturidade. Infelizmente, tem muito empresário que acha que olhar indicador é frescura. E a gente tem que, às vezes, batalhar para isso.
tem empresários de todos os tipos, como tem pessoas de todos os tipos, né? Tem empresário que daqui a pouco tá olhando indicador. Daí tem empresário que tá olhando demais também, que daí olha, tem uma expressão na gestão que a gente usa que é a paralisia de medição. Que se o cara começa a medir tudo, daí o cara se perde. Cara, tem gente que daí espera que apertando um botão no computador a coisa vai funcionar sozinha e não vai. Na verdade, hoje, até eu tenho defendido muito que a maior tendência de gestão acaba sendo a barriga no balcão, que é justamente tu olhar o que está acontecendo, sentir a temperatura do negócio, ver o que está acontecendo. Aí, fazendo um paralelo até com uma coisa do futebol, eu não sou São Paulino, né? Não, sou colorado, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, um exemplo que é bem importante, é quando que o Tele Santana revolucionou o futebol. Ele foi bicampeão mundial com São Paulo lá em 92, 93, conquistou a Libertadores e tal. E uma das coisas que a maior contribuição para o futebol que ele fez, as pessoas não dão conta. Ele foi o primeiro técnico a levantar do banco de reservas, da casa mata, e ir para frente ali. E aí, imagina, ele, é lógico, né, que o cara não escuta ele lá. Né? O jogador não vai escutar. O lateral que passa na frente dele até escuta, mas o outro tá lá do outro lado não escuta. Imagina lá, no caso dele, o Morumbi lotado, acho que escuta nada, né? Tava dando aí o jogo do Inter nessa semana na Libertadores, né? Também lá no River lá. 80 mil. 80 mil. Acho que o cara escutava o Cudê. Não escuta nada. Mas o que acontece? O Tele Santana entendeu, cara. Se eu ficar de pé aqui e o cara tá me vendo, o cara vendo que eu tô junto com ele. Isso o empresário também precisa entender, que em várias vezes ele precisa estar dentro do negócio. Ele não precisa estar toda hora, a todo momento. Ele não vai jogar ali, né? Mas o funcionário vendo ele, vendo aquela questão da liderança, é que nem a gente, de novo, a história do avião. A gente não conhece o piloto, mas tu sabe que ele tá lá, tu fica mais tranquilo. Imagina se o piloto diz, não, sair dali. Esse piloto, eles nem fazem isso mais, né? Porque quando o piloto sai caminhando para lá, tu vai... Pô, cara, cadê? Quem é que tá dirigindo esse troço aqui? É uma questão de confiança, de credibilidade, e aí, voltando a essa questão dos indicadores, ela passa muito pela liderança e passa pelo gestor. A liderança, ela acaba sendo um desafio, e tem muito livro publicado por isso, porque ela é um desafio absurdo. E a liderança, ela pode ser ensinada e ela pode ser apoiada. Porque às vezes o cara pode ser, por exemplo, o papel da consultoria muitas vezes é justamente apoiar o líder, apoiar o gestor, para que o gestor possa tomar as decisões adequadas, né? Justamente para que ele possa, olha, vamos fazer as coisas certas, olhando para o indicador certo, olhando para o caminho certo e tomando a decisão certa. Como a gente dizia, a estratégia sempre é uma escolha, né? E tu vai ter que tomar a melhor decisão com as melhores informações. Porque se tomar a decisão sem informação, aí tu vai tentar Sim. Achismo mesmo. E até nesse complemento, né? Antes você citou que quando tá tudo bem, tem muito fluxo, tem caixa sobrando, às vezes o pessoal não olha tanto, né? Mas aí que tá talvez um dos principais momentos para olhar ainda mais para perceber as oportunidades, porque se tu já tá com um bom caixa, tem capital, tem potencial de talvez investir em uma outra frente, tende a crescer ainda mais, né? Se ele tá atento a esses indicadores, ao mercado, tá com o feeling correto, né? Então tem que estar sempre muito atento, né? E esse é um desafio bem grande, Alex, porque qualquer empreendedor, qualquer empresário é humano, né? E quando as coisas estão bem, a tendência é a gente relaxar. Uhum. E aí, um dos maiores desafios é a gente não relaxar nunca. Uhum. É aquela história da complacência zero, né? Tu não se conformar nunca. Porque aí, as pessoas começam a achar que você é maluco, né? Tu não se conformar, tu achar que não tá bom. Porque aí, a gente pode chamar de vários termos. Um deles é melhoria contínua, né? Que é justamente a ideia da melhoria contínua. Diz, não, cara, nunca cheguei na melhoria, não chego no final. E até a gente tem utilizado hoje um termo até diferente, que vem da ideia das startup enxuta e tal, que é inovação contínua. Perfeito. Também. Não tem mais como tu dizer, vou parar de inovar, vou parar de melhorar. E é porque essa é bem fácil tu chegar num determinado momento e relaxar. E acontece isso muito com empresas mais antigas ou empresas que estão consolidadas, né? Eu chamo empresa de dinossauro, a empresa que ela vai lá, chegou no determinado momento, está confortável. Ela estagna. Tanto que, se você for olhar, quanto maior a empresa, mais difícil dela inovar. Sem dúvidas. É mais difícil dela estar adepta a mudanças, porque ela diz, não vou fazer isso aqui, não vou fazer movimento aqui, porque eu estou arriscando demais. Eles têm medo de fazer isso. Então, tanto que, quanto maior a empresa, costuma ser menor o nível de inovação, não quer dizer que isso seja uma regra geral, e é mais comum que eles comprem empresas inovadoras do que inovem dentro do negócio, justamente porque
a gente vai se acostumando, vai ficando um pouco mais... um pouco mais receoso até mesmo para fazer mudanças, né? A inovação, acredito que ela tem que ser um elemento da cultura, né? E não tem como a gente chegar em 20 anos de empresa e falar assim, ó, a nossa cultura não é inovadora, mas agora vai ser, né? Imagina, é um trabalho gigantesco para que isso aconteça, né? E eu queria entrar também aqui numa outra frente, num outro tema contigo, Flávio, que eu sei que tu tem desenvolvido aí vários vendedores para o mercado, né? Treinado, melhorado suas habilidades. E a gente tem percebido também a carência do mercado desses profissionais, né, cara? Bons de venda, principalmente vendas consultiva, né? Então, a gente tem alguns projetos que a gente tocou com clientes que, cara, inviabilizava o projeto por falta, tipo, dessas pessoas, tipo, no mercado, para contratar mesmo, assim, né? Como a gente trabalha aí com estruturação, né, de time comercial também, né? Gera toda a demanda no digital. E tem que ter pessoas, ainda mais para produtos high ticket, para atender, para fazer esse meio campo, né? Aí vários clientes, pô, cara, não consigo encontrar, não consigo contratar. E a gente também tá passando agora por esse desafio de formação de time comercial. E, cara, queria escutar de ti, cara. Quem que tá errando? É o pai, a mãe, a faculdade, o namorado, a namorada? Vendas é uma das atividades mais antigas da sociedade, né? Mas também é uma das sociedades uma das atividades mais criminalizadas ou discriminadas, né? As pessoas ainda tem muita gente que tem receio de vender, acha feio vender, acha feio contatar. As pessoas não se preparam para venda. E também tem um problema muito sério que tem muita gente que acha que simplesmente se comunicar, falar bem é vender. Mas venda tem técnica, venda tem que ter conhecimento, tem muito estudo relacionado à venda, né? Então a gente tem que hoje formar um bom vendedor, formar um bom consultor de vendas. Ele vai exigir, de fato, uma jornada de trabalho em relação a isso. Tem muita coisa acontecendo no mundo, né? A gente está passando um momento bastante singular. Tem muita gente tentando automatizar tudo. Isso é uma coisa que dá uma boa discussão, daria um outro podcast aqui pra gente falar disso. Porque é um perigo também isso. Eu digo que vender é uma habilidade eterna. A gente vai continuar vendendo a vida toda. E a gente vende para pessoas. E daqui a pouco tem gente que está tentando automatizar tanto, venda por WhatsApp, só o WhatsApp aqui vai botar robô falando com isso, esquece que do outro lado tem uma pessoa. Do outro lado é uma pessoa que quer comprar. E aí o que a gente precisa fazer com isso, né? Fazer com que o vendedor entenda que ele não está vendendo simplesmente um produto, mas uma solução para alguém. Não importa o que seja, essa solução pode ser uma solução de transporte, ela pode ser variada, pode ser uma passagem de avião, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser até um tênis, né? Pode ser uma solução de transporte. E eu tenho que saber o que é, entender a necessidade do cliente, entender o desejo do cliente, e o vendedor tem que entender que a formação dele, ela é uma responsabilidade também dele. Que hoje, infelizmente, as empresas, de modo geral, treinam muito pouco. Fazendo um comparativo com o esporte, no futebol, por exemplo, os caras passam mais tempo treinando do que jogando. E mesmo assim perdem jogo. Tem uma frase famosa do Usain Bolt que ele diz assim, eu passo 4 anos treinando para correr 9 segundos. E é isso, né? Preparação. De um modo geral, eu conheço a cultura brasileira, não de outros países, mas o brasileiro se prepara pouco. A gente faz eu vou lá e resolvo. Eu vou lá e dou um jeito. Eu vou lá e faço. E o vendedor acaba fazendo isso também, né? Eu vou lá e resolvo, bato no peito e vou. Só que o cliente hoje está muito mais bem informado. Ele não aceita mais qualquer conversa. Ele não aceita qualquer argumento. Ele não aceita ele não aceita o desinteresse do cliente, né? Então, isso faz com que as empresas e os próprios vendedores tenham que investir muito mais na sua formação do que investiam antes. E aí, claro, nós na consultoria a gente tenta formar, né, é um processo contínuo de buscar formando, tá lendo, tá falando sobre isso e explicando para o cliente e para o vendedor de que a venda não é uma atividade barbada. Ela é uma atividade que ela exige muito esforço. A gente sempre chama o vendedor de leão, né? E uma coisa que é bem interessante aqui, porque é uma coisa que uma analogia bem feliz mesmo, porque o leão, na verdade, ele perde 85% dos botes que dá. Ele só acerta 15%. E a mesma coisa com o vendedor. O vendedor não vende todas as vezes que tenta, mas se ele tentar menos, ele vai vender menos.
Se ele se preparar menos, ele vai sim, a gente vai por uma luta de boxe, né? A gente mesmo nós três aqui, vamos lutar contra o Mike Tyson. O Mike Tyson, com 80 anos de idade, ele não surra, né? A gente vai ter que estar muito preparado para conseguir fazer isso. E eu vejo aí, não querendo colocar culpa, né, em ninguém, mas eu vejo que falta preparação, de modo geral, assim. E a gente vê a diferença quando o vendedor é preparado, cara, ele vende. Ele vende muito mais fácil, ele faz muito menos esforço, ele sua muito menos para fazer, porque ele consegue superar as objeções de um jeito mais tranquilo, não tem que ir direto pro preço, né? Porque eu digo sempre que a coisa mais fácil para o vendedor fazer é tentar dar desconto. Sim. Não falar de vantagens, não falar do argumento que tem que fazer, só que entra depois conhecimento do produto, conhecimento da empresa, conhecimento de quem ele está vendendo, para quem ele está vendendo, capacidade de se adaptar, porque isso que a gente espera do vendedor, né? Daqui a pouco eu vou estar falando com uma pessoa que quer me comprar um produto de alto ticket lá de R$500 mil. E daqui a pouco, 5 minutos depois, eu tenho que falar com um cara que vai querer comprar um produto de 50 mil. A linguagem tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, como eu vou tudo isso, só que eu tenho que estar preparado. Se eu não estiver preparado, eu não vou ter o resultado que eu gostaria. Sabe que eu peguei um costume, não sei se vocês têm isso também. Às vezes eu vou numa loja, vou comprar algum produto e eu compro muito mais quando o cara executa o processo, porque a gente conhece o processo de vendas, né? Aí tu vê o cara fazendo uma ancoragem, tentando um upsell. Às vezes eu fico pensando, pô, o cara fazendo exatamente o processo como deve ser. Aí eu penso assim, cara, não tem como eu não comprar. Quer trabalhar comigo? É. Mas às vezes, cara, eu me impressiono. A pessoa... E a gente o Alex tava junto uma vez. A gente até brinca com a pessoa, né? Upsell, né? Fazendo ancoragem. A gente começa, né, a provocar o vendedor. Vendendo para o vendedor. Mas na proporção é muito pouco, né? Na maioria das vezes, tu chega lá e a pessoa tá despreparada. Cara, e é bizarro porque quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a ficar mais criterioso também, né? No restaurante, em qualquer lugar que tu vai, tu pensa, porra, não faz sentido deixar meu dinheiro aqui, vou embora e tudo mais. Aí a gente vai pra outro lugar que é ruim, precisa tanto do produto, então acaba comprando, mas... E trazendo pra nossa rotina, mais uma vez, uma comparação, digamos assim, do vendedor que tá hoje, talvez no varejo, ou um representante comercial que tem que pegar o carro, fazer rota, viajar 2.000 quilômetros por mês. Tipo, ele já tá numa rotina, de certa forma, desgastante, né? Mas ele já tá acostumado com aquilo. E daí, mesmo quando a gente provoca, né? Cara, tu não quer fazer parte de um time de vendas, é totalmente digital, tu vai estar no escritório. Só que é uma metodologia, de certa forma, muito específica para aquilo, né? Então, tu tem que estar muito bem treinado, tem que estar com conhecimento sobre todas as técnicas, spin selling, bunch, para qualificar, para extrair dor, manejar objeção. Então, isso, cara, para nós está sendo um impacto, porque a gente entende que não é difícil, óbvio que a gente já tá no jogo há mais tempo, né? A gente já tá acostumado. Mas a gente tá recebendo muitos contatos, assim, que nem sabem o que existe. Tanto que a gente tá fazendo um esforço agora para aumentar o nível de consciência dessa galera, treinar muito, porque, cara, é um novo momento, né? Até a gente tá chamando, né? Como ser um vendedor de sucesso na era digital, que é totalmente no online ali, né? Na videochamada, enfim. E a gente acaba percebendo que a venda meio que virou para algumas pessoas assim, cara, não consegui fazer nada da vida e virei vendedor, né? Porque tu começa a perguntar a pessoa, por que tu tá trabalhando com venda? Me formei em biologia, né? Cara, e não consegui trabalhar na área. E aí um amigo meu era vendedor, falou, vamos vender tal coisa junto. Daí entrei na área de vendas, gostei e tô aqui. Então, tipo, virou um segundo plano na vida das pessoas e tem muita crença, né? Parece que quando eu vou vender algo pra alguém é como se fosse fazer mal pra alguém. Então, tem muita gente que já mudou essa crença e aí se torna pessoa de sucesso, porque não existe. Tem aquela outra frase que diz, né? Represente um bom vendedor... como é que é? Pô, um vendedor que estudou tanto quanto o médico que eu te mostro um milionário, né? Isso aí. Então, e muita empresa precisa, às vezes tem negócios que ficam na mão, né? E aí, óbvio que tem vários fatores, a gente tem percebido um outro fator aqui, Flávio, que é reter esse profissional, às vezes, por estar com o processo mal estruturado. Contrata um bom profissional de vendas, coloca para dentro da empresa, e o processo é bagunçado, desorganizado, não tem uma boa estrutura, essa pessoa acaba não ficando, né? Porque o mercado também está muito em busca desses profissionais e o profissional quer chegar e ter, como diria o outro, né? Ter suas ferramentas de trabalho ali prontinha para que ele execute a venda mesmo, que é o que ele realmente sabe fazer muito bem feito, né? Então também tem esse movimento que o digital acho que trouxe para as empresas, né? De reestruturar o processo comercial, porque abriu um canal que é o digital
Porque batendo na porta, tu chega lá, o vendedor te recebe, na loja, tudo certo. Agora, chamou no direct, foi no site, deixou o cadastro, aí começam os problemas que a gente tem identificado, né? Vendas é um processo, né? Isso é uma coisa que eu falo isso frequentemente né, no mercado, né? A gente precisa entender isso. E é um processo diferente para cada negócio. Né? Tem cliente tem empresa que vai ter um processo de vendas que vai ser startado pela visita do cliente. E aí o meu desafio, né, daqui a pouco como marketing, lá, com a propaganda, no caso de vocês, é trazer o cliente para dentro da loja. Sim. Loja física e tal. Tem cliente que daqui a pouco, que eles falaram, representante comercial, que o desafio dele é prospectar antes e visitar e cumprir uma agenda e tal. Só que aí que entra a questão da inteligência comercial para a gente poder fazer esse processo girar e executar o processo bem feito. Porque a grande diferença de uma empresa de sucesso mesmo, uma empresa que que faz uma máquina de vendas, é justamente fazer essa máquina funcionar de uma forma previsível. Que o problema, que eu digo sempre que a qualidade, o profissional é aquele que faz as coisas bem feitas sempre. Aquele que faz as coisas bem feitas eventualmente, ele é amador. E aí eu falo, né, vou aí, né, largando um pouco de pimenta para meus colegas consultores, tem muito colega consultor que é amador. Porque ele chega lá e não faz bem feito sempre. Quando tu faz bem feito sempre, ou na maioria das vezes, aí tu consegue, tipo, é que nem um músico, né? Tu vai pegar um músico lá, um cara que toca violão lá, o cara toca bem sempre, o cara é profissional, o cara sabe o que tá fazendo. O que ele faz, um músico profissional? Ensaia, treina, né? Faz de novo, repete, faz o processo. Pega qualquer grande banda aí, tu vai ver que o show deles é sempre igual. Por quê? Porque tem um processo funcionando ali. Ou a gente falou da aviação aqui durante o podcast, né? A aviação é um processo. E o cara sabe que se ele não seguir o processo, acontece uma coisa muito simples, o avião cai. É simples assim, né? E aí entra várias questões, né? Às vezes entra até no trânsito, né? O trânsito tem que ter algumas regras, né? Porque se eu não tiver regras, cada um resolver andar do lado que quer na rua, estacionar do jeito que quer, vira uma bagunça. E a mesma coisa no processo comercial. Tem que ter processo, tem que saber o que fazer, o que starta, quais são os momentos de gatilho. Aí volta aquela questão que a gente falou da questão da experiência do cliente, quais são os momentos de contato, quais são aquelas horas da verdade, aquele momento que eu tenho que agir de uma forma diferente, né? O que acontece é que muitas coisas, infelizmente, não estou dizendo que são todas as empresas, né? Mas muita gente se faz o processo improvisado. E acaba tem uma frase que está na Bíblia, né? Tudo é vaidade. Tá lá no Gênesis, no começo da Bíblia, para ninguém não esquecer nunca. E a gente for olhar assim e entender isso, é uma coisa que transforma a nossa vida. Porque se for olhar, todas as pessoas elas têm a sua vaidade. Seu grau de vaidade, maior ou menor. O sucesso das redes sociais está vinculado com isso, né? As pessoas elas têm a vaidade delas, elas têm essa vaidade, né? Ninguém mostra que tá ruim, né? No Instagram, no Facebook, tá tudo certo. E também isso entra no vendedor. Tipo, ele muitas vezes ele não aceita que ele está fazendo uma coisa errada, ele não gosta de ser corrigido. Tu pensa num desafio do cara que tem que treinar a seleção brasileira. Todo mundo é craque. Todo mundo é craque, todo mundo joga bem, todo mundo sabe jogar bola. Como é que tu faz? Cara, tem que botar um processo muito bem feito para que a coisa funcione. Senão, não funciona, né? Tem que ter uma gestão de equipe muito forte, um entendimento legal de como as coisas vão funcionar dentro do negócio. Um grande desafio esse, né? E assim, Flávio, aproveitando a consultoria aqui... Manda o Pix depois, né? Sabe que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Quem trabalha em consultoria, assessoria, tá dentro de empresas... Tem um negócio que é o feeling da gente, né? Hoje, a gente, quando pega um projeto na Dopamina, parece que a gente já tá meio que sabendo olhar para alguns caminhos e já identificar alguns erros que as empresas vêm cometendo, assim. Qual que é teu feeling? Quando tu entra num negócio, assim, o que tu já vai, assim... Cara, tenho quase certeza que esse cara tá olhando aqui, tá errando aqui, já olha aqui, já olha aqui. O que é os principais erros que as empresas estão cometendo hoje? Varia muito, né, Vini? Mas esse feeling a gente vai tendo, né, por conta da própria experiência, né? Eu fui me tornando um especialista em gestão, né? Entendendo que alguma coisa vai acontecendo no negócio. A gente vai vendo alguns pontos e vê... o negócio, ele grita, né? Ele vai lá, tu entra nele, ele começa a apresentar algumas situações. Mas a gente começa a ver, começa a olhar... Quando a gente consegue começar a olhar dentro do negócio, na consultoria, começa a ver os números, e os números não falam, os números gritam. Eles vão me dizer lá o comportamento financeiro do negócio, a venda, se ela faz um eletrocardiograma,
que é isso, né? Sobe, desce, eu consigo entender o que as coisas estão acontecendo. A gente faz hoje também nos negócios as pesquisas de clima e de pulso, né? Clima, para entender como é que o clima tá. E a pesquisa de pulso é como isso, é justamente para sentir o pulso da empresa, como é que ela tá naquele momento. E a gente faz várias formas, né? Tem várias ferramentas para fazer isso, dependendo do porte da empresa, do tamanho dela, né? A empresa é maior, elabora um pouco mais, a empresa é menor, faz algumas dinâmicas de grupo para entender como é que tá o clima naquele momento, né? Porque muda também, né? Vai mudando de ambiente para ambiente, de momento para momento, entendendo o que está acontecendo. Mas isso Peter Drucker já dizia, e a gente confirma dia a dia. 80% dos problemas das empresas estão vinculados à comunicação. Problema de comunicação interna, problema de comunicação externa, não se entender direito dentro do negócio. Muitas vezes os sócios não conseguem se entender, e isso a gente consegue resolver com muitas ferramentas, né? Planejamento é uma delas, porque tu começa a determinar um objetivo para isso. Tem muita empresa hoje, e isso é uma culpa talvez até das próprias consultorias que vieram ao longo do Brasil, que venderam muito mal a ideia do planejamento estratégico. Falando lá, vendendo um planejamento como simplesmente um documento, e aí tu tem que seguir aquilo à risca. Nós temos defendido muito mais hoje a ideia do direcionamento estratégico. Por quê? Porque a gente tem que ter uma direção. E ela vai ter que mudar ao longo do tempo. Porque quem está no mercado, né, quem está trabalhando, sabe que o mercado muda toda hora. Toda hora. A gente faz um plano, mas tem um outro lado. Tem, daqui a pouco, um concorrente pode ser melhor do que eu. Tem alguma coisa que pode acontecer. Infelizmente, tem muita coisa que pode dar errado. Eu não posso prever todas, né? Daqui a pouco o cara fez a venda da vida dele. E aí botou num caminhão para ir para São Paulo. Lá esse caminhão capota no meio do caminho. E aí? Tem um cliente que aconteceu uma coisa muito parecida. Estava um momento de alto crescimento. Daí, vou para São Paulo numa feira, tudo mais. Trocou de carro para ir na feira, tudo mais. Daqui a pouco bateu o carro. Na ida. 6 meses de recuperação no hospital. Porque a gente tem o imprevisível. Aí o que tem que fazer nessas horas? Muda o planejamento. Porque tem uma situação, isso que eu falo, né? Se pensou muito tempo, eu posso planejar para 5 anos. Não tem mais como. Eu posso ter um objetivo de longo prazo. A Toyota tinha esse objetivo, foi de 50 anos, ser a maior montadora do mundo, né? Foi de 1959 até 2009 para conseguir virar isso, da crise americana para superar a Chevrolet. Só que nesse meio tempo eu tenho que fazer vários ajustes no meio do processo. E aí o que eu vejo que a gente estava falando é que muitas vezes o que falta nas empresas é de fato o direcionamento correto. Tem muita empresa e muitas pessoas que ficam no automático. Vamos trabalhar para pagar as contas. Vamos trabalhar aqui, a gente vai indo, vamos se defendendo. Vamos se defendendo no mercado, vamos esperar o mercado melhorar. O mercado, e é uma coisa assim, chamo isso é a teoria da Marina, né? Sei lá, a Marina de Ibiza, a Marina de Camboriú e tudo mais. Quando o mercado ele tá com a maré cheia fica boa para todo mundo. Quando a maré fica baixa para todo mundo. E o mercado, quando fica bom, ele fica bom para todo mundo. Quando fica ruim, fica ruim para todo mundo. Sim. Quem faz a diferença? Quem consegue se movimentar nessa hora que o mercado não estiver tão bom. Se o mercado tiver porque aí o cara tá acelerado. Porque eu teve alguns clientes nossos na pandemia, a gente conseguiu ter um crescimento extremamente expressivo porque tinha muito cliente que estava querendo, muito concorrente que estava fechando as portas, com medo do que ia acontecer. E teve cliente nosso que disse, vamos crescer, vamos avançar. E tem uma frase que a gente usa também, que até aprendi a sair com um parceiro também, que é da Dopamina, que é o Thiago, do Partners, né, que ele falava assim, né, que o Ayrton Senna fazia isso, né, ele freava, ele acelerava onde os outros freavam. E isso é uma coisa que é um diferencial. Só que tu só pode fazer isso se tu conhece o teu potencial, se tu conhece o equipamento que tu tem, no caso a empresa, tu conhece o trajeto que tu tá fazendo. Tipo, o Ayrton Senna faz isso. Ele agora falar é mais fácil, né? Mas ele tinha um carro que era bom, uma equipe que era boa, com pessoas ali, processos muito bem feitos. Fórmula 1 também é um exemplo muito grande de quando os processos funcionam bem. O processo errado é 2 segundos, né? O processo certo é 1 segundo. Esse segundo, daqui a pouco, faz perder a corrida. E, Flávio, acho que tem uma outra questão aqui. A gente fala de comunicação, mas comunicação, se o cara for olhar, também é muito abrangente, assim, né? E a gente pensa, as empresas estão com problema de comunicação. Só que antes era no e-mail, o negócio tinha que ser escrito. Tu não tinha a facilidade de abrir um link e fazer uma reunião com toda a empresa em 1 minuto, digamos assim. Tu pode pegar um áudio no WhatsApp, no Slack e mandar pra pessoa.
E, cara, é fácil. O processo de comunicação, ele melhorou muito, né? Tipo, nesses últimos anos. Né? As ferramentas. Mas o que é o problema de comunicação? Tipo, é o emocional? O fulano não fala o que tem que falar? Também é. Cara, o que é? A comunicação violenta? O que é? Tem, assim, tem essa... Tem um... Mas o processo de comunicação ele é bastante simples, né? Teoricamente, né? Eu me comunico e busco fazer com que você me entenda. No meio do processo, a gente tiver alguma situação no meio, a gente tem um ruído de comunicação. E a questão é muito... ela é muito significativa nisso, né? Às vezes as pessoas não conseguem se fazer entender, não conseguem falar, e a outra não entende. Nós temos um problema muito grande de comportamento do adulto. O adulto não pergunta quando tem dúvida. Eu dei aula, né, e eu sei muito bem disso. Eu vejo que eu tenho um filho de 7 anos, o João Lucas, 7 para 8 anos. Ele pergunta tudo. Ele pergunta, ele quer saber isso, quer saber aquilo, tudo mais, não tem medo de perguntar. Em algum momento da vida, a gente começa a achar que sabe tudo e para de perguntar. E a gente não entende e pergunta. E aí tem uma frase que até a gente usa ela nos treinamentos de vendas, que é justamente essa. Ó. O sábio não é quem tem as respostas, mas quem sabe fazer as perguntas. Porque é isso que movimenta a humanidade, que são saber perguntar. Perguntar de fato se a pessoa entendeu. Porque às vezes a gente vê nas aulas, treinamentos, a gente vê que tem vezes que o cara não entendeu. Sim. E aí tem que se fazer entender é um grande desafio. Para isso, essa questão, a gente fala hoje que o problema da comunicação, mas esse problema não é de hoje. Esse problema ele vem, né, desde que o mundo é mundo, as pessoas não se entendem direito. Elas não se entendem direito, aí elas resolvem de alguma forma. Né? Tipo, hoje o nosso problema é mais empresarial, né? Mas antigamente os caras resolviam na guerra. Né? Vai lá, vou, ataco, te dou um soco, te dou um tapa, uma facada e tenta resolver. Normalmente uma briga é isso. É um problema de comunicação por alguma coisa, um problema de falta de objetivos. Casais muitas vezes se separam por conta de um problema de comunicação. Não estão conversando, não estão se entendendo, não estão conseguindo fazer a coisa funcionar bem. Aí o que eu vejo isso como possibilidade de solução? Porque tudo isso que a gente falou agora, né? Hoje a gente tem videoconferência, tem WhatsApp, tem e-mail, tem carta, tem um monte de coisa. Mas envolve pessoas, como um todo. A gente precisa, isso quem nos ensina muito isso é Kotter, não Kotler da administração, mas o Kotter da mudança, ensina muito que a gente tem que fazer construir grandes coalizões. Isso envolve a gente construir grandes objetivos para chegar em determinado local. Esse local, né, é um objetivo que a gente tem lá. Eu gosto, nessa hora, já sei que a gente está quase no final da conversa aqui, eu gosto de pegar um exemplo que é também bíblico, mas histórico, que nos ajuda a entender bastante isso. Que é quando o Moisés saiu com os hebreus, judeus, do Egito e ficou 40 anos andando no deserto. Claro, não vou entrar aqui no papel religioso da coisa, mas imagine o que isso tem o que envolve um processo de liderança assim. O cara ficar, não sei se foram 40 anos mesmo, mas ficar todo esse tempo andando com as pessoas procurando a tal da Terra Prometida. Terra Prometida era um objetivo em comum, uma liderança forte nisso, regras, né, porque isso é uma coisa bem importante, a gente sempre fala que um negócio, para ele prosperar, ele precisa ter regras claras, definidas. Então tinha lá os 10 mandamentos que estão na Bíblia até hoje, né, para a gente cumprir, inclusive, para a gente colocar isso. E ele tinha processo de comunicação. E se for olhar ali, ele tinha pessoas que ajudavam ele nesse processo de comunicação. Alguns rituais, alguns momentos dentro daquele processo para ter uma gestão melhor sobre aquela multidão que ele tinha lá, que eram, sei lá, quantas mil pessoas que ele tinha que fazer. E aí algumas organizações foram incorporando isso ao longo da sociedade. Exército é uma delas. O Exército ensina muito sobre gestão para a gente. O que tem lá? Eu tenho um objetivo muito claro. Tenho uma hierarquia e tenho regras. Daqui não entra na questão do controle, né, e tudo mais. A Igreja Católica também é a mesma coisa. A Igreja Católica tem uma estruturação. Ela talvez hoje seja a maior multinacional do mundo, né? Que ela tem uma hierarquia, começando do Papa, chegando até os padres, estruturada. Uma regra para cumprir. Não quer dizer que tu não possa ter tua opinião? Pode. Mas agora o processo funciona. Chega numa missa, a missa é igual aqui, lá na Bahia, lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa. E o que acontece? Hoje a gente adotou muito a ideia de fazer muita coisa flexível, e a gente pode ser flexível em muita coisa, mas algumas coisas precisam ter regra. Se a gente não tiver regra, a gente funciona. Em um avião, eu posso ir para o avião do jeito que eu quiser. Quero ir de bermuda, eu vou. Quero ir, né? Beleza. Mas agora tem regras que eu preciso cumprir, mesmo que eu seja passageiro. Eu não posso chegar lá e dizer, agora eu vou soltar meu cinto e sair correndo para lá e para cá. Vou abrir a porta do avião. Não vai. Tu tem algumas regras que são básicas.
E isso, quando a liderança do negócio não deixa as regras e os objetivos claros, todo mundo fica perdido. Se eu não sei para onde a gente está indo, o que eu vou dizer? Pô, não vou. Sim. Eles me convidam para ir para um lugar, nós vamos lá. Não, na hora a gente vê para onde é que a gente vai. Eu disse, cara, não vou. Sim. Sim. E, Flávio, você tocou num assunto agora que é a igreja, que, trazendo para nossa realidade, é um dos primeiros modelos de negócio de expansão em rede. Se você for olhar, é a nível mundial, né? Seguindo um padrão. E a gente está fazendo um movimento aqui, específico agora para Passo Fundo e região, de identificar que são poucas as marcas que estão com essa estratégia de expansão em rede. Óbvio, a gente consegue selecionar algumas, mas é muito mais franqueadoras que vêm de fora para terem suas unidades aqui na nossa região do que as unidades com 1, 2, 3 empresas daqui se transformando em grandes redes a nível nacional, né? E eu queria te fazer uma pergunta nessa análise. Por que será que as empresas daqui não têm essa visão que elas também, mesmo estando em Passo Fundo, podem se transformar em grandes redes? Qual que é a tua visão? Bom, das que eu conheço, muitas vezes, de fato, falta um assessoramento adequado para se tornar uma franqueadora, né? Eu digo sempre, né, para os nossos clientes que a franquia ela é um modelo, né? E aí esse modelo teu tem que funcionar. Acho que é um grande desafio. Tem muita franquia boa no mercado, né? Isso, vocês sabem bem disso. Tem muita franquia que não é boa. Tem muita franquia que, na verdade, ela não consegue dar para o franqueado as condições que ele tem, que ele merece para fazer. E aí entra muito, eu acho que, falando aqui para o empresário de Passo Fundo, né, que é a nossa casa aqui, o que o empresário precisa ter, porque eu conheço muitos empresários que têm o desejo de ter uma franquia, mas entra muito essa questão de, olha, eu vou construir a minha franquia de que forma? Estruturar os processos de que forma? Ter essa maturidade de, vamos estruturar da seguinte forma, né? Porque fazer a circular de oferta de franquia não é difícil, né? Dizer para vou colocar o modelo franquear, registrar a marca, tudo mais, isso não é complicado. O complicado é tu ter um modelo que seja confiável, que tu tenha credibilidade para que alguém venha e compre de ti e comprando de ti, sabe, que vai prosperar. Que a gente vai comprar uma franquia de um McDonald's, por exemplo, sabendo que aquela franquia ela tem um processo, ela tem uma escalabilidade, tem um conceito de marca por ali. O que eu vejo que a gente aqui na região pode ter, em regiões mais de interior, é que a gente pode acreditar mais na gente mesmo. Nós temos, e eu falo que a gente desenvolveu projetos no Brasil inteiro, tem até um projeto que a gente desenvolveu para brasileiros, mas em Portugal, que justamente vendo, né? A gente foi vendo que tem condição de atender, eu, Flávio, aqui consigo atender clientes em qualquer lugar do Brasil. E não devo nada para quem está em Porto Alegre, quem está em São Paulo e tudo mais. Só que, às vezes, nós temos um complexo de vira-lata. A gente acha assim, a gente não consegue fazer. A franquia tem que ser de São Paulo. O franqueador tem que estar lá. Se é de São Paulo é bom, se é de Porto Alegre é bom. Tem muita região, tem muita cidade aqui tem cidade que eu nunca consegui atender justamente isso. O cara, consultor tem que ser de Porto Alegre, tem que ser de Florianópolis. Pô, eu já atendi cliente em Porto Alegre, já atendi cliente em Florianópolis. Não posso te atender? Sabe, tipo, o que tipo, não falo, né? Não falo leite quente, né? Talvez seja isso, né? Sim. Mas, às vezes, a gente tem um pouco isso, né? Talvez falte... Porque se o cara tem um processo legal, tem algo que ele possa ser confiável, né? E tem uma escalabilidade tranquila, não vejo nenhum problema de ele ser de Passo Fundo, ele ser de Marau, ele ser de Carazinho, muito pelo contrário. Tem total condição disso. E na verdade, até se for ver, as grandes inovações, elas não surgem nos grandes centros, né? Elas acabam surgindo em lugares menores, porque a gente acaba tendo uma facilidade um pouco maior de pensar fora da caixa. Querendo ou não, a gente tem uma ideia um pouquinho diferente. Não estou defendendo A ou B, né? Mas se a gente for olhar hoje, tem muitas multinacionais, empresas que a gente admira, que não estão em capitais. Então, empresas que estão em lugares pequenos, estão em lugares... Não vou me arriscar a citar aqui, mas pelo menos eu lembro de uma agora que é a Nike, que eu sei que não está num lugar grande, está num lugar pequeno. Sim. E saiu de uma cidade interior, como a gente aqui. Perfeito. Gente, chegamos ao final aqui desse 18º episódio do DopaCast, no 1 minuto e 18, só para combinar. E para fechar aqui, Flávio, como que as pessoas te encontram, te contratam? Não sei se tu tá com agenda livre, a gente tava conversando antes aqui, tu falou, cara, eu tô cheio de projetos aí. Então, como que te encontram nas redes sociais, site?
Vamos lá. Minhas redes sociais são @Flávio Paim, com M de macaco, né? Ou Flávio Paim Consultoria, também com M. Site www.flaviopaim.com.br. Também, aí no site acaba encontrando todos os telefones, o WhatsApp, a gente acaba sendo bastante acessível para isso. Temos uma sede física, que fica em frente a Anhanguera, aqui em Passo Fundo, ali na Rua Paissandu, no edifício New Office, no 13º andar. Está sempre aberto lá para quem quiser tomar um café. Sempre, claro, tem que agendar se eu vou estar lá ou não. Em relação a projetos, a gente sempre está aberto, né? E dependendo da complexidade dele, consegue atender, não consegue atender. A agenda sempre é uma questão, quanto mais é coração de mãe. A gente consegue, dependendo do projeto, atender o cliente, né? Tipo, se precisar se capacitar, precisa capacitar a equipe, desenvolver o negócio. Ou muitas vezes preciso falar, marcar um tempo para conversar sobre o negócio também. A gente está sempre à disposição. Sim. Ainda mais agora que tu veio de um período longo de 4 dias de férias, tá com energia. É verdade, tirei 4 dias de férias, né? Que foi uma mini férias, mas fez diferença, porque eu fiquei legal. Com a família mesmo, sem pensar em trabalho, consegui avisar também os clientes que a gente ia estar fora, então foi bem bom mesmo. Não parece, né? Mas aquela descansada de não pensar mesmo. Dirigir Sim. É bom também, dirigir. Legal. Cara, agradeço Show. o papo. Acho que daria pra gente ficar aqui umas 3 horas. Sem A gente teria dúvidas. conteúdo pra falar aqui. E agradeço também o Alex aí, né, teus 2 centavos finais. Cara, não, vou até mandar um recado pros amigos do Flávio Paim que gostariam de ser uma franquia, né? Cara, não é tão difícil, não. Basta iniciar ali com uma análise de franqueabilidade, ver a nível... O primeiro passo é fazer um raio-x de números, né? Ver como que tá de margem, como que tá essa logística, como que é a cultura, porque, cara, não tem mistério, né? Basta formatar um bom modelo, replicar esse modelo de sucesso em algumas outras unidades e depois acelera, né? Mas, Flávio, parabéns aí por tudo, muito obrigado. Foi realmente uma consultoria aqui nesse papo, né? E é isso aí. Tamo junto, né? Obrigado, galera. Para vocês Mais que uma edição. acompanham também aí o DopaCast, né? Curtam aí no YouTube, compartilhem o link aí com alguns amigos também que se encaixam com esse conteúdo aqui. Comentem, né? Tipo, deem sugestões, principalmente ali no Instagram, a galera que tá sempre sugerindo alguns convidados, alguns temas, que a gente vai atrás dessas pessoas e traz aqui pra gente trocar uma ideia, conversar, Sim. bater um papo e tomar um café, tomar uma água aqui, né? Sim. E agradecimentos também ao pessoal aqui do Estúdio Sede, que é os nossos parceiros aqui, né? Que tem toda essa questão aí de estrutura de áudio e vídeo. Então, para quem também quer fazer seu podcast, é um bom endereço aqui em Passo Fundo, né? Fala aí com o nosso amigo Alexandre, que consegue aí estruturar dentro do seu negócio ou até a nível, né? Sim. Do seu pessoal, né? Gente, é isso. Até o próximo episódio do DopaCast. Acompanhe nas redes sociais aí, que em breve a gente divulga aí os próximos convidados. Valeu, obrigado. Fechou. Um abraço. Valeu, galera. Até mais.